Enquanto hoje há o debate sobre o depoimento que será prestado pelo ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, o Senado está prestes a concluir a tramitação de um projeto de lei que se tornou de um projeto de emenda à Constituição, que se tornou ainda mais importante na esteira da Operação Lava Jato em função das suas consequências. Refiro-me à proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado das autoridades brasileiras. Foro privilegiado que existe antes da República, desde o Império, mas que ganhou asas com a Constituição de 1988, alcançando patamares até então desconhecidos, superou inclusive o modelo imperial. Nós buscamos parâmetros em outros países civilizados do mundo e verificamos o ineditismo do modelo brasileiro de foro privilegiado. Na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos da América, não há previsão constitucional para o foro privilegiado de autoridades, especialmente de parlamentares. A exceção é a Espanha. No debate que travamos no Brasil, os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestam de forma absoluta favoráveis à extinção do foro privilegiado, com escassas exceções. Nós ouvimos, por exemplo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que afirmou que privilégios existem na aristocracia e não na República. O ministro Celso de Mello afirmou que a Constituição de 88, pretendendo ser republicana, tornou-se monárquica ao adotar o Instituto do Foro Privilegiado. Avançamos para o ministro Edson Fachin, que argumentou: eu já de há muito tempo tenho subscrito uma visão crítica do chamado foro privilegiado, por entendê-lo incompatível com o princípio republicano, que é o programa normativo que está na base da Constituição brasileira. O ministro Marco Aurélio Mello se manifestou contra o foro privilegiado, por ele não ser republicano, e afirmou: sou de concepção democrata. Penso que todo e qualquer cidadão, independentemente de cargo ocupado, deve ser julgado pelo juiz de primeira instância, como ocorre nos Estados Unidos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, o presidente da AJUF, Roberto Veloso, disse que é a favor de ninguém ter foro especial e cita também os Estados Unidos. Os tribunais superiores, efetivamente, não estão aparelhados para a condução de um processo criminal, praticar os atos instrutórios, como a realização de audiências com poucas ou centenas de testemunhas e produzir provas técnicas. O que ocorre é a impunidade. Esse Instituto do Foro Privilegiado se transforma em paraíso da impunidade. Basta verificar o relatório do que ocorreu nos últimos anos. Até 2011, em 11 anos, apenas 4 autoridades foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que uma delas se beneficiou da prescrição. 84 casos que se tornaram ações penais estão, em média, há 7 ou 8 meses
sem um desfecho, há 7 anos e 8 meses sem um desfecho. Nós temos 22 casos, 26% estão em andamento há mais de 10 anos, outros 37 casos, 44% superam 6 anos, 4 ultrapassam 15 anos sem decisão final. Portanto, a média, há processos que se arrastam há mais de 18 anos. Nos últimos anos, 68% das ações prescreveram. E das ações julgadas, menos de 1% de condenação. 0,78% das ações julgadas culminaram com a condenação. Portanto, o fim do foro privilegiado é hoje uma exigência da população brasileira, na esperança de que possamos construir, edificar no país uma instituição que promova a justiça de forma a superar as desigualdades. E eu repito, Padre Antônio Vieira, quando Deus iguala desigualdades, até os mais altos montes ficam debaixo da água. O que se deseja com o fim do foro privilegiado é exatamente eliminar desigualdades. O que se deseja é igualar as desigualdades. E como diz o ex-ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, falando a verdade nua e crua, a melhor forma para mudar as regras do foro privilegiado seria simplesmente acabar com ele. E é o que pretende o Senado Federal, depois desta manifestação histórica e unânime, senador Magno Malta, quando 75 senadores se manifestaram favoravelmente ao fim do foro privilegiado. Nós estamos nos momentos finais dessa tramitação no Senado Federal. E aguardamos, obviamente, que a Câmara dos Deputados dê continuidade com a mesma celeridade que nos últimos meses, a partir de novembro do ano passado, o Senado Federal promoveu. Sem a paralisia que ocorre quando matérias polêmicas são propostas no Congresso Nacional. Mas se o foro privilegiado se constituía até a Operação Lava Jato no paraíso da impunidade, com o advento desta operação, certamente o foro privilegiado decretaria ao final, ou passaria a ideia ao final de todos os procedimentos judiciais, uma lamentável sensação de impunidade, porque certamente muitas das autoridades sequer seriam julgadas. A prescrição seria, obviamente, um instrumento adotado por muitos dos que estão hoje sendo investigados e jamais seriam julgados. Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, nos debates que travamos nos últimos dias, o que se procurou estabelecer aqui é o avanço que a população brasileira exige na busca de uma nova justiça, em respeito ao artigo 5º da Constituição Federal, que celebra somos todos iguais perante a lei. E a própria Constituição de 88 introduz a incoerência do dispositivo que impõe o foro privilegiado para mais de 35 mil autoridades no país. Com o relatório do senador Randolfo Rodrigues,
que acolheu a proposta original na sua íntegra e uma emenda que preserva o foro privilegiado para os presidentes dos 3 poderes da União. Certamente, nós promovemos esse salto em matéria de legislação no país, buscando respeitar o artigo 5º e caminhando na direção daquela realidade exigida pelo povo brasileiro, de que a justiça seja igual para todos. Eu concedo, com a permissão da presidente, boa parte ao senador Randolfo Rodrigues, que realizou um trabalho competente como relator desta matéria. Presidente, meu caríssimo senador Álvaro Dias, também serei brevíssimo, só para destacar e reiterar o que a nação brasileira espera do plenário desse Senado. Espera de nós que amanhã, quarta-feira, entre para a história como o dia em que o Senado da República, em que o plenário do Senado da República se pronunciou em definitivo pelo fim do foro privilegiado. Veja, senador Álvaro Dias, há muito tempo, desde a redemocratização, e lá se vão mais de 30 anos, lá se vão quase 30 anos, que se aguardava por um momento como este. O foro privilegiado há muito tempo é questionado. Foi a sua proposta de emenda constitucional que mais longe chegou. Então, não cabe nenhum tipo de medida que, por uma razão ou por outra, atrase a votação amanhã do relatório dessa PEC. Só cabe amanhã que seja finalmente votado a PEC 10 de 2013, que põe fim ao foro privilegiado. Com certeza, senador Randolfo Rodrigues, e a presença do presidente Eunício Oliveira, que nesse momento chega à casa, é a certeza de que teremos essa votação no dia de hoje ou de amanhã, para que essa matéria possa ser enviada à Câmara dos Deputados e que a pressão se exerça sobre a outra casa, para que o presidente Rodrigo Maia a coloque em deliberação como prioridade. E a pressão se exerça também sobre a outra casa, a fim de que emendas não sejam apresentadas que venham a deformar a proposta original e retardar a sua promulgação. Esse é o nosso desejo, com os cumprimentos ao senador Eunício Oliveira pelo seu retorno à presidência do Senado Federal, e haverá certamente de trazer no seu retorno toda a energia de quem vai conduzir os trabalhos dessa casa com muita competência e altivez. Muito obrigado, senhora presidente.